nenhum inquérito, vejam bem, atenção, nenhum inquérito foi aberto até o momento para investigar aquele acidente com ônibus no transporte coletivo, aquele ali da Benjamin Constant, que acertou um monte de carro, que trouxe prejuízo para um monte de gente que nem seguro tinha. Exatamente, foi um ônibus da Londrisul, atingiu na época 11 carros e 3 motos, e ontem nós tivemos esse cuidado de tentar entender um pouco melhor sobre a investigação. Então a gente estava ali, a equipe de produção aqui do Grupo RIC, a gente falou, como é que será que está essa investigação? E nós tivemos essa surpresa. O Pedro Marconi chega com as informações. Essa semana completa um mês do engavetamento envolvendo um ônibus do transporte coletivo e outros 14 veículos no centro de Londrina. Fomos atrás da Polícia Civil para saber como está a investigação e descobrimos que não foi aberto nenhum inquérito. Segundo a corporação, o inquérito só é aberto no caso de denúncias. O delegado interino de trânsito, Dr. Jaime, explicou que o acidente ele gera 3 fatos. Um na esfera criminal, que é o inquérito, outro na esfera civil, que é indenização por danos, e também um administrativo, esse no caso de multa de trânsito, quando houver. No caso em questão desse acidente, para ter uma repercussão criminal, as vítimas teriam que se manifestar. No entanto, isso até agora não aconteceu. A Delegacia de Trânsito não recebeu nenhuma formalização de denúncias de reclamação. E o prazo, caso alguém queira reclamar, abrir ali um BO, é de 6 meses. Ou seja, já se passou um mês, restam ainda 5 meses caso alguma vítima que se envolveu nesse engavetamento queira levar o caso para a Polícia Civil. Fomos também atrás do sindicato que informou que o motorista do ônibus segue afastado das funções, mas ainda é funcionário da empresa. Procuramos também a Londrisul, que informou que a perícia particular que foi contratada ainda não terminou, o resultado ainda não foi divulgado e assim que o laudo estiver pronto, ele será enviado para a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Para o RN de Londrina, Pedro Marconi. Nós procuramos também o Luciano Bucharles, da Criminalística, mas não foi acionado. Então, para fazer uma perícia ali no local. E a gente tem informação aqui que para atualizar essa questão, também do relatório da Comissão dos Transportes da Câmara, até o momento o Ministério Público não respondeu os nossos questionamentos. Bom, o que me chama a atenção, Buganza, é o seguinte, ninguém foi na Polícia Civil e registrou nada. Mesmo que a pessoa não tenha seguro, como é que ela vai receber da empresa depois se ela não registrou o acidente? Tá meio esquisito isso aqui, não tá não? Sim, com certeza. Porque você acha que alguém vai ter o carro destruído, arrebentado? Você tá aí, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, você tá vendo as imagens. Olha lá a destruição dos carros, a violência que isso aconteceu na hora que ficou desgovernado, né? O ônibus bateu, arrebentou todos os carros. A pessoa vai ter um prejuízo imenso. Ela não tem seguro. Pelo que eu lembro na época que falou que a maioria ali, eu acho que todos até não tinham seguro dos carros estacionados. Então o mínimo que a pessoa teria que ter feito e faria naturalmente é registrar um boletim de ocorrência para caso não conseguisse uma negociação direta aí com o responsável, com a empresa, enfim, para fazer, ou o poder público, eu não sei quem que assumiria, se é conjunto, né? Para pagar o prejuízo, ela precisaria ter no mínimo um boletim de ocorrência, né? Teria que ter algum lado aí do Instituto de Criminalística ou da Polícia de Trânsito, alguma coisa precisa ter, porque será que tem alguma coisa registrada na Polícia de Trânsito? Talvez tenha. É isso que eu vou até anotar aqui para a gente ver, né, junto à Polícia de Trânsito, que se eles têm um a um os carros, porque senão como é que a pessoa vai receber? Me chama a atenção algumas movimentações, como por exemplo, quando aconteceu o incêndio da Grande Londrina, a Criminalística foi acionada e fez uma perícia no local, certo? Certo. Talvez a empresa poderia até ser vítima, alguém poderia ter colocado fogo. E aí nós temos um acidente no centro da cidade de Londrina, com parece que lá foi criminoso, né? Um ônibus, e foi confirmado depois. E nós temos aí um acidente e a perícia não é acionada, a criminalística, tem umas coisas que eu não consigo entender. E com um monte de gente ali, talvez a Polícia de Trânsito tenha resolvido a questão. É isso que a gente precisa checar, se a Polícia de Trânsito fez todos os registros do acidente. Porque quando tem, e teve algumas vítimas com ferimentos leves, a polícia vai. Ela só não vai quando não tem vítimas, né?
Mas nesse caso eu acredito, até pela magnitude aí da situação, eu acredito que tenha ido. Só vamos checar isso, porque se não tiver, gente, é a coisa mais surpreendente que eu já vi na minha vida. Você vê, ó, os carros todos destruídos, quem é que vai pagar isso? E só para fechar o assunto ônibus, me estranha também digamos assim, a demora do Ministério Público em tomar uma atitude com relação ao que acontece no transporte aqui da cidade de Londrina. Nós tivemos um relatório feito por vereadores que apontou aí, através de mais de 100 páginas, diversos problemas com os ônibus do transporte coletivo. Nós tivemos um ônibus que a roda caiu, nós tivemos um ônibus que a porta caiu, nós tivemos um ônibus que saiu atingindo 14 veículos. Ontem nós mostramos no Cidade Alerta um ônibus que chovia dentro e o passageiro Impressionante aquelas estava imagens, né? circulando com um guarda-chuva. Eu até brinquei que as prefeituras estão se modernizando e comprando ônibus híbrido, né, para economizar combustível. Nós temos aqui um ônibus hídrico, que chove dentro, né? É uma nova modalidade de ônibus. É claro que é ironia, né? Mas assim, e o Ministério Público até o momento não se pronunciou com relação a isso, né? Não fez uma cobrança aí da prefeitura, que a prefeitura precisa fiscalizar mais, que a CMTU precisa ser mais atuante. Ou que pontos do contrato não estão sendo cumpridos. Que pontos não estão sendo cumpridos, se esses ônibus estão rodando, são ônibus velhos. Não é? Porque, assim, eu não acredito que um ônibus novo chova dentro. Me desculpa. Deve ter alguma... Ou falta manutenção, Para um né? ônibus chover dentro, existe um descaso. Então, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo e precisa do apoio do Ministério Público, já que a Prefeitura e a CMTU já foram muito claras que elas não estão fiscalizando em nada.